Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação astrológica para o céu da semana de 26 de abril a 2 de maio. É a quinta semana de abril, né? A última semana já emendando com os 2 primeiros dias de maio. E nessa semana nós não temos grandes eventos astrológicos acontecendo e tal. Nós vamos ter uma formação de fase crescente, quadratura de Sol e Lua, e Mercúrio ingressando no signo de Touro. Mas temos alguns dias com um nível de tensão um pouquinho elevado, porque a Lua vai de Gêmeos até Virgem durante essa semana e em alguns momentos ela vai formar alguns aspectos tensos, quando ela estiver em Leão, por exemplo, onde ela vai formar a oposição tanto com Saturno como depois com Marte. Então vai merecer aí um pouquinho da nossa atenção. Mas vamos ver aqui durante o dia, todos os dias da semana, quais são as influências, né? Nesse dia 26, que é domingo, o primeiro aspecto acontece a 1h31 da madrugada, que é a formação de um aspecto desafiador entre Mercúrio e Júpiter, uma quadratura, exatamente aqui, Mercúrio em Áries, formando esse aspecto desafiador com o Júpiter em Capricórnio. Bom, em termos de poder, para cada um deles, pela posição zodiacal, nenhum deles está forte, então já representa uma maneira de levar os temas dele de forma já desagregada. Recebe a contribuição do aspecto desafiador que é a quadratura. Por isso, este momento aqui em torno da 1h31, um pouquinho antes, que é o momento quando o Mercúrio vai se aproximando, representa um desafio para os temas ligados a comércio, a comunicação. A gente tem uma dificuldade em julgar as informações de uma maneira mais clara e leva à possibilidade de alguns riscos, de problemas mesmo em torno de comunicação. Então, evitem esse momento para conversas importantes e fiquem atentos mesmo às conversas não importantes para não criar um clima tenso com quem você estiver dialogando e interagindo ali. Como Júpiter representa o senso do julgamento, a justiça em geral, no nível das leis, né? O senso de justiça como mais a habilidade do julgamento, nesse desafio com Mercúrio que rege a mente básica, não é muito fácil para a gente ter certeza sobre as coisas, né? Sobre aquilo que a gente vê e tal. Mas Mercúrio em Áries tem uma tendência mais agressiva na verbalização e rápida, imediata, né? Bastante pontual. Então esse aspecto aqui pede uma atenção. O próximo aspecto será às 13h38, uma conjunção de Lua com Vênus, que acontece no signo de Gêmeos, que já traz uma característica de interação bem mais leve e como Gêmeos tem a regência de Mercúrio, nós temos um movimento um pouco mais rápido durante esse momento aqui. Durante toda a manhã até chegar aqui às 13h38, vocês vão perceber que as coisas correm um pouquinho mais rápido, mas principalmente essa conjunção de Lua com Vênus acentua a necessidade de interagir, de se satisfazer, de se divertir, de trocar mesmo. É um momento alegre, que a gente vê uma possibilidade de domingo que sai de um momento mais desafiador, mas segue num sentido mais amigável, podemos dizer, leve mesmo, né? A tarde e a noite do domingo tende a ser mais leve. Às 16h55 é o momento em que a Lua vai chegar a um aspecto bastante harmonioso com Marte, que é esse daqui. A Marte está em Aquário, que mantém a influência então do elemento ar, da triplicidade do ar, que tem esse tom mais permeável, mas ao mesmo tempo ativo. E como nós estamos aqui com essa característica da Lua em Gêmeos totalmente aberta, né? O aspecto é harmonioso, traz a condição de alternativas, de encontrar ideias. É um bom momento se você estiver em busca de alternativa para qualquer questão que seja. E como Marte tem esse tema da conquista, da ação, da força propriamente, nesse momento em que ele recebe esse aspecto harmonioso da Lua, ele abre a possibilidades para você encontrar alternativas, caminhos diferentes para empregar ideias diferentes e também é bem interessante para novos interesses, né? Então, por meio de atividades às vezes até um tanto mais leves, a gente consegue achar alternativas e possibilidades para objetivos variados também. Já no dia 27, nós vamos ter um aspecto às 14 horas exato, que é um aspecto harmonioso, mas muito leve, entre a Lua e Mercúrio, né? Então, Mercúrio é o regente do signo de Gêmeos e quando formar esse aspecto, então nós temos uma condição bem interessante aqui. A Lua não tem nenhum poder aqui no signo de Áries, né? Mas o aspecto é leve e ele cria as facilidades para os assuntos comerciais, trocas de informações, para os estudos rápidos, bastante curtos. Ele tem uma dinâmica bem esperta, ele é descomplicado, bem fácil mesmo, daquele tipo de influência que a gente consegue realizar as coisas
muito rápido e de uma forma muito simples, mas tem uma natureza mais superficial, por isso que não é muito interessante para lidar com temas complexos, né? Ele tem uma expressão mais de facilidade, então para tudo que envolve essa habilidade é melhor. Mas depois o clima muda um pouco, porque a Lua vai chegar a Câncer. Depois das 16h53, é Mercúrio quem chega no signo de Touro. Então, depois que a Lua ingressar no signo de Câncer, o clima é bem recolhido mesmo, é bem de recolhimento. E nós temos um pouco mais de dificuldade em influir com as alternativas. Então, o momento ideal, se você estiver buscando fazer as coisas de uma maneira diferente, divulgar ideias, produtos, serviços, alçar novos voos, tentar mesmo olhares variados, tem que ser feito no dia 26 e na manhã aqui ainda, né, do dia 27. Depois que a Lua passar desse sexto com Mercúrio e entrar em Câncer, muda o clima. Então o clima já vai ficar bem mais retido, com uma tendência mais administrativa propriamente, do que favorecedora de lançamentos, de aberturas e de versatilidade, né? E principalmente porque quando o Mercúrio chega no signo de Touro, o pensar, os temas de Mercúrio, pensar geral se recolhe, porque Touro é um signo fixo de elemento terra, a tendência é olhar mais para os resultados, mesmo para a contabilidade das coisas, e não tem mais essa facilidade para encontrar muito fácil as alternativas de olhares diferentes, né? Então, nesse período de Mercúrio em Touro, tudo fica muito centrado, fixo em torno de ideias já estabelecidas, né? Não tem tanta facilidade com o tema, com as coisas mais flexíveis, né? Ele perde bastante de flexibilidade. Mas quando chegarmos lá no dia 28, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, bem cedinho, aqui às 6h38, né? Um aspecto muito leve, é esse daqui, com a Lua em Câncer e Sol em Touro. Mas ele não é expansivo. Mas é bom, por exemplo, se você estiver administrando alguma situação que está em vias de ter um resultado final, porque ele pode ser o momento em que o resultado final acontece, né? E tem uma característica bem mais administrativa, cuidadosa das coisas que já estão em andamento do que propriamente das novidades. Então aqui já não tem tanta abertura, não tem muita versatilidade, mas tem uma característica de qualidade bem interessante, né? Por isso fecha o olhar, né? O interesse, as coisas ficam mais fechadas para os detalhes, por exemplo, mas facilita mais fazer as coisas bem feitas ou alcançar bons resultados, né? Então tem uma característica próspera esse aspecto, mesmo que leve. Mas às 2h28, Mercúrio, que acabou de chegar aqui no signo de Touro, vai chegar a um aspecto de tensão com Saturno. É aí que chegam os obstáculos, porque a gente já não tem um movimento muito acelerado com a Lua em Câncer. Apesar do signo de Câncer ser cardinal, início de estação, é um signo da triplicidade de água, que tem uma tendência mais forte para reter, né? Por exemplo, cuidar melhor, acolher. E por isso, esse momento aqui que Mercúrio chega no signo de Touro e forma essa quadratura com Saturno, ele cria um processo de rigidez. Então, toda a terça-feira tem uma característica muito fechada. Para esse momento especial da quadratura de Mercúrio com Saturno, são os temas burocráticos mesmo que podem emperrar. Coisas que envolvem prazo, que envolvem os assuntos ligados a trocas eletrônicas, por exemplo, eles emperram um pouquinho. Isso representa realmente entraves nos temas cotidianos, como também nos temas ligados a transportes, né, no comércio de maneira geral e comunicação. Para a comunicação em especial é muito rígido, então fiquem atentos às notícias, trocas de mensagens e conversas. Aqui não é um bom momento para manter conversas importantes, porque vocês vão encontrar bastante crítica do outro lado, né? Então tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade aqui para lidar no dia 28. Dia 29, quarta-feira, nós vamos ter um aspecto às 16h29, então uma boa parte do dia sem novos aspectos, mas é um aspecto de Lua em oposição a Júpiter, que fecha bem o teor das esperanças. A gente falou que a Lua em Câncer tem uma característica de proteção, de acolhimento, administração das coisas, né? E Júpiter em Capricórnio está aqui na queda, de forma que esse aspecto desafiador, ele fecha, ele corta, assim, ele tem uma representação mesmo assim de limites bem estabelecidos. Então ele não dá espaço para novas esperanças, novas oportunidades e perspectivas diferentes.
Para inícios de atividades quaisquer que sejam, né? Não digo só montar uma empresa, fazer um evento, coisas grandes, mas uma conversa que você tenha que ter com alguém, uma situação que precisa ser resolvida, evitem esse momento. Ele não dá muito espaço para tentar coisas de maneira diferente, como também ele diminui o teor da prosperidade, né? Não é uma influência assim das melhores. Às 22h06, a Lua já vai ingressar no signo de Leão, então ela sai do domicílio acolhedor, né, bem cuidadoso dela e entra em Leão. E a Lua em Leão já tem uma característica mais nervosa, porque chega no território do Sol. Leão é um signo fixo, quente, né? Então ela já vai puxar para uma característica expressiva de humor que tem um teor mais aceso mesmo, propriamente, e dominador, né? Exatamente. O que vai acontecer é que aqui no dia 30, quando a Lua estiver no signo de Leão, é quando ela vai formar a oposição com Saturno, à 00h27, na virada do dia, né? E esse aspecto, ele pega pesado mesmo no teor do nervosismo e fecha na questão do movimento das coisas, né? Então, nós estamos falando de uma oposição aqui de signos fixos, com um planeta bem lento, que está abaixo da velocidade média, embora esteja no seu próprio domicílio, caracteriza a coisa como um baixo fluxo, dificuldade em fazer as coisas fluírem, mas também, principalmente, porque tem uma tendência muito resistente, crítica mesmo, né? Aqui tem uma característica de baixa satisfação, de baixo fluxo, ela não é nada produtiva. Evitem esses momentos aqui para as tomadas de decisão importantes e principalmente para temas que envolvam questões de prosperidade, dinheiro, coisas nesse sentido, porque não é legal. Vai trazer muita lentidão para o fluir das coisas e uma espécie de nervosismo aí na condução dos eventos. E depois, 7h46, a Lua vai chegar à quadratura, um aspecto de 90 graus com Mercúrio em Touro. Então, novamente, o clima fica mais esquentado, o que envolve a parte material, dinheiro, finanças, prosperidade, também não está muito legal, como o que envolve questões comerciais. Não é um bom momento, ele fala de dificuldades para resolver as burocracias, assuntos eletrônicos, trocas mesmo, tudo que tem como tema de Mercúrio. Mercúrio está bem no jogo, né, durante essa semana. E no dia 1º nós temos aqui a Lua formando um aspecto harmonioso com Vênus, exatamente esse aspecto aqui, 00h16, e depois o próximo aspecto é só às 13h04, que é uma oposição aqui que ela vai formar com Marte. Então, na virada do dia 30 para o dia 1, a gente tem um momento de respiro bem legal para diversão, porque uma Lua em Leão em sexto com Vênus em Gêmeos é bem expansiva, dinâmica, alegre, movimentada. Ela tem uma característica de entretenimento muito elevada. Então nós temos um momento muito divertido. Mais às 13h, né? E durante toda a manhã, porque depois que ela chega nesse momento exato do sexto, ela começa a se afastar, essa influência perde o poder. E ela vai seguindo, se aproximando dessa tensão com Marte. Então, amanhã da sexta-feira já tem uma característica mais nervosa. Coloquei o tema como nervosismo porque só a oposição da Lua em Leão já acentua muito o nervosismo. E na oposição com Marte em Aquário, e é exatamente o planeta que tem aquela característica da competitividade, da luta, da briga, inclusive, né, dos conflitos. Quando chegar nessa oposição, esse teor de nervosismo no clima geral se acentua muito e tem uma característica bem impaciente. É o momento que tem um toque de corte, de rupturas, de coisas muito agressivas mesmo, e por isso vocês devem evitar isso para qualquer situação que precisa resolver, principalmente se você tiver que resolver uma situação com alguém especificamente que dependa de negociação, porque, enfim, essa característica é oposta à negociação, é oposta à interação, ela tem um teor muito autônomo e impositivo mesmo, né? A oposição aqui de Lua em Leão com Marte em Aquário é realmente muito impositiva, ela é do tipo, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não tem nenhuma troca afável, amorosa, amigável. Não é momento para decisões românticas, para decisões de negócios, não é. Mesmo se você precisar cortar com alguma situação da final, evita esse momento porque ele vai levar a situação para um teor muito crítico, muito nervoso, às vezes para os extremos mesmo, né? Onde pode se perder as estribeiras, né?
E no dia 2, que é sábado, aí o clima muda, fica mais leve, porque a lua vai chegar em Virgem. Virgem já tem uma característica bem mais centrada, às 2h35 da madrugada, então às 6 horas, que é o momento desse gráfico, ela já está em 2 graus de Virgem. E o próximo aspecto vai ser só à noite, né, com a Lua formando um aspecto harmonioso a Mercúrio, que é exatamente o regente do signo de Virgem, e a Lua tem exaltação em Touro. Então aqui a gente tem uma recepção mútua muito prática, bem interessante, e tanto direcionar o olhar para as coisas que importam realmente, né, dispersar menos e resolver as coisas como tem que ser resolvidas, como também para levar no tom de comunicação, de forma geral, porque aqui dispersa menos, né? Aqui a gente tem uma tendência mais ao foco, à objetividade, a realizar as coisas no sentido do resultado e também uma característica bem ponderada, né? Por isso que os temas ligados a comércio, às negociações ganham um enfoque, apesar de ser no sábado à noite, né? É ideal para as burocracias que a gente pode resolver online, né, por meios eletrônicos, mas terminamos a semana com um clima mais leve aqui, desde Gêmeos até Virgem. A Lua vai formando alguns aspectos um pouco tensos. Agora, na semana que vem, vamos ter uma Lua cheia, tá? Então, a gente volta aqui na próxima semana. Eu deixo um abraço forte para todos vocês. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos também. E visite o nosso site aqui, astrologiaclassica.com.br, para ler os artigos e tem os cursos, também os atendimentos. Um abraço e até a próxima semana. Então, até mais.